Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabiano Goldacker da Ponte ao Futuro e eu estou bem feliz de nos estarmos encontrando novamente nesse webinar em que a gente vai falar sobre um assunto que está presente em todas as organizações e às vezes a gente não se dá conta. A gente vai falar sobre hierarquia e organograma. E claro, quando uma pessoa vai falar de hierarquia, de organograma, o primeiro pensamento que vem é que lá vem coisa chata. Afinal de contas, né, isso remete assim àquelas aulas que a gente tinha, para quem fez faculdade de administração, lá nos primórdios, de que vai falar de caixinhas, vai falar de cargos, vai falar de quem manda em quem, enfim. É claro que o organograma tem isso, e é claro que a hierarquia tem isso. Só que, além de falar sobre a importância disso, nós vamos falar sobre os problemas que existem quando a gente não cuida direitinho dos organogramas da nossa empresa e da hierarquia. A gente vai falar sobre a sobreposição dos papéis. Mas assim, né, o que é essa sobreposição de papéis? Basicamente, eu gosto de dizer, uma expressão que eu gosto muito de usar no dia a dia das empresas, é falar do buraco negro que acontece dentro das organizações quando as pessoas acabam assumindo atividades que não dizem respeito àquele nível hierárquico que ela tem. Trocando em miúdos, seria dizer o seguinte: basicamente uma empresa tem a sua estrutura, tem os seus sócios, gestores, fundadores, enfim, né, diretoria. O cargo aqui não necessariamente importa tanto. Mas tem esse nível estratégico, que é o topo da pirâmide, que são as pessoas que tomam as principais decisões da empresa. Essas pessoas coordenam uma equipe de nível tático, que é o que a gente chama, que são gerentes ou supervisores ou coordenadores. Então são essas pessoas as principais responsáveis por fazer com que tudo aquilo que se decide pelo nível estratégico, tudo aquilo que o planejamento estratégico tem no seu documento, todas as metas que foram definidas, enfim, é o nível tático que transfere isso para a operação, para o nível operacional. E a gente usa a palavra operacional justamente para remeter às pessoas que têm como função principal fazer com que as coisas aconteçam. Então percebam, é um fluxo, é uma linha contínua em que o planejamento estratégico, as ações estratégicas são pensadas, elas são coordenadas, elas são transferidas para a base pelo nível tático e elas são executadas no nível operacional. Basicamente é assim que as coisas precisam acontecer. O que quer dizer então o buraco negro? Eu tenho percebido em muitas empresas que isso não é de hoje, né, gente? Isso independe do tipo de empresa, se ela é uma prestadora de serviços, se ela é uma empresa industrial, uma empresa pequena, grande ou média. O que eu observo é que tem muitos gestores do nível estratégico indo lá na base e se envolvendo com tarefas do nível operacional. Ou seja, são gestores do tipo mão na massa. Eles fazem as atividades operacionais que poderiam ou deveriam ser feitas por pessoas do nível operacional. Tá, mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Qual é o problema disso? Eu gosto sempre de lembrar aos gestores, a esses diretores, o significado inclusive da palavra diretoria, diretor. Tem a ver com direção. Somente quem está no topo da pirâmide, se a gente imaginar inclusive a figura, né, física de uma pirâmide, quem está lá no topo, quem está nas esferas mais altas de uma organização, é porque tem facilidade para enxergar mais longe. Então imagine o seguinte: se você subir no topo de uma montanha, de uma pirâmide, com certeza você vai ter uma condição bem melhor de enxergar mais longe do que as pessoas que estão lá na base, que estão lá no chão. É por isso que a gente chama de diretor, porque ele determina a direção que a empresa deve seguir. É como aquela pessoa que nos dá as indicações, nos dá o norte que nós deveríamos seguir. E essas pessoas estão lá justamente porque elas têm essa responsabilidade, têm essa capacidade e têm isso no seu DNA. Geralmente são os empreendedores, geralmente são os fundadores da empresa, ou são pessoas que se qualificaram e se prepararam muito para isso. Então faz muito sentido que elas estejam nessa posição. Só que talvez por comodidade, por vício ou por até gostarem, né, das atividades operacionais, muitos deles preferem abandonar consciente ou inconscientemente, abandonam esse posto do nível estratégico e se envolvem diretamente nas atividades operacionais. E as justificativas, né, ou as desculpas são várias. Né? Muitos vão dizer aqui, falta gente. Tem muito trabalho, tem muito serviço.
a gente está numa época do mês que tem muita atividade e isso é bem sazonal. Mas na maioria das vezes o gestor do nível estratégico se sente mais confortável em fazer aquelas atividades operacionais, porque ele domina bem aquilo e porque talvez até faça parte dos seus primeiros anos de trabalho. Ele conhece bem aquilo e a gente gosta de fazer as coisas que a gente domina bem. Só que aí acontece o seguinte, gente, ele abandona um posto, ele deixa de fazer ações estratégicas que ninguém mais pode fazer. Isso é indelegável. Essa ação estratégica é dele. E é ali que surge o buraco negro. Esse espaço, esse vácuo na gestão da organização que parece que faz com que a organização fique sem comando, sem um rumo claro e sem uma gestão eficiente. A diretoria está lá, o gestor existe, ele está presente, mas o gestor estratégico não está presente. E a empresa vai tocando os seus dias. Então ela vai tocando o seu dia a dia de trabalho sem saber direito se o que ela está fazendo direito, sem estar olhando para o mercado, sem estar se relacionando adequadamente com seus parceiros, seus fornecedores, sem estar dando a devida atenção às vezes para o cliente, sem estar inclusive percebendo as necessidades de melhoria do produto ou do serviço. Quem tem que fazer isso é o gestor do nível estratégico. E aí surge a sobreposição dos papéis. Quando o gestor do nível estratégico passa por cima do papel do gestor do nível tático, ele é o responsável por coordenar aquelas atividades operacionais. Então ele se sobrepõe a esse papel, ele se sobrepõe a essa camada da hierarquia e vai lá na base atuar diretamente lá. É claro que tem vários motivos que podem justificar isso e tem empresas que têm justificativas, né, reais, plausíveis, para que isso aconteça. Mas a maioria das vezes são questões que nós podemos resolver com um pouco de planejamento e algumas ações bem pontuais. Então, quando eu pergunto, né, por que essa sobreposição de papéis acontece, a primeira justificativa que vem é que assim, a gente precisa delegar mais atividades. Então nós temos um problema de delegação. E aí eu pergunto, por que não delegar então? Né? Ou seja, por que não transferir essas atividades operacionais para as pessoas que deveriam realizá-las? E aí uma das alegações é que a gente não tem pessoas para quem delegar. Bom, então a solução é simples, há que se contratar. Se tem serviços, tem bastante trabalho, se tem acúmulo de trabalho, que faz com que o gestor estratégico se envolva diretamente na operação, então tem que contratar pessoas. Não é despesa, é investimento. Outra alegação é que assim, eu até tenho pessoas para quem eu posso delegar, mas elas não estão capacitadas, elas não estão preparadas. Então aí nós temos uma outra situação, também relativamente fácil de ser resolvida. Quer dizer o seguinte, invista no treinamento, desenvolva essas pessoas, porque a gente só aprende a andar de bicicleta pedalando. Se as pessoas nunca fizerem as atividades, nunca botarem a mão da massa, não vão aprender nunca. Então, elas precisam ser treinadas, elas precisam ser desenvolvidas para que possam assumir atividades operacionais que hoje estão com o gestor. Mas aí nós entramos na outra alegação muito comum. Eu não confio muito no resultado do que aquela pessoa vai fazer. Quando eu falo de confiança, eu não estou falando no sentido da honestidade, eu estou falando da confiança, ou melhor, da desconfiança de que o resultado que ela vai entregar vai ser igual ao resultado do que eu faço, do que acontece quando eu faço. Bom, isso tem um certo sinal de arrogância, né? Porque a gente acaba dizendo que só eu sei fazer bem aquilo e ninguém faz como eu faço. Pode até ser verdade, só que na realidade a gente está aí criando um monstro, um grande monstro para nós mesmos na empresa. A gente acaba acreditando verdadeiramente que ninguém mais pode fazer tão bem aquela atividade que eu faço. E assim as pessoas do nível operacional vão ficando com atividades muito rotineiras, muito burocráticas, que pouco contribuem para o resultado da organização. E te digo mais, essas pessoas saem da empresa. Nós temos índices de rotatividade, a gente observa isso em algumas empresas, que alguns índices de rotatividade acontecem porque as pessoas não percebem oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Eu não estou falando de cargos e promoção, estou falando em aprender coisas novas. Ou elas acabam não fazendo aquilo que elas esperariam fazer dentro da empresa. Então vejam, nós temos as questões da delegação porque não tem pessoas, ou porque as pessoas existem, mas não estão qualificadas, ou porque a gente acha que o resultado do que elas fazem não é tão bom quanto o nosso. E aí a gente acaba centralizando, puxando tudo para si. E você acaba tendo uma mesa empilhada de papéis.
você acaba tendo uma lista gigantesca de e-mails para responder na sua caixa de entrada, você acaba tendo uma série de mensagens no WhatsApp que você deveria ver, mas não consegue ver, você acaba tendo um monte de relatórios ou coisas que deveria assinar, mas acaba não assinando, pelo menos não no tempo hábil. E aí você se tornou um gargalo. Segundo o físico israelense Eliyahu Goldratt, ele escreveu um livro chamado A Meta, que é um clássico da administração, sobretudo a administração industrial, e ele fala dos gargalos dos processos produtivos. Mas mais interessante é quando ele chama a atenção para os gargalos que acontecem nos processos de gestão, nos processos administrativos. Porque gargalo em produção, gente, é fácil de resolver. A gente compra mais uma máquina, a gente terceiriza, contrata mais pessoas, a gente amplia parque fabril, são soluções razoavelmente tangíveis. A gente consegue mensurar rapidamente o retorno delas. Mas quando o gargalo está na gestão, quando o gargalo está na nossa incapacidade de gerir estrategicamente o negócio, ou quando o gargalo está na pilha de coisas que estão sobre a nossa mesa que a gente tem que resolver e a coisa acaba ficando parada. E quando o trabalho fica parado na nossa mesa ou na nossa caixa de entrada de e-mails, outras pessoas estão esperando por ele, estão dependendo dele e a gente não faz o fluxo andar adequadamente. Você pode ter certeza que a maior parte dos gargalos nas empresas hoje está na gestão, está na administração. E aí, uma forma teoricamente simples de resolver isso é por meio da descentralização ou da delegação, né? Por meio dessas ações de contratar pessoas, desenvolver pessoas e garantir que elas façam melhor, tão bem ou melhor do que a gente consegue fazer. É importante a gente abordar isso, tá? Mas assim, é claro que eu não estou dizendo que aqui o gestor não deve nunca se envolver numa atividade operacional. Muito pelo contrário, eu acho até que há momentos, né, do mês, enfim, do período em que o gestor precisa ir lá na operação para observar como as coisas estão acontecendo. Ele precisa dar a cara também, ele precisa falar com as pessoas, ele precisa ver com seus próprios olhos como as coisas estão indo. Isso é salutar, isso é bem legal para as empresas. Ele precisa, inclusive, né, quando às vezes a coisa aperta, quando há uma situação complexa ou quando há uma entrega relativamente importante a ser feita, é legal que ele se envolva na operação para fazer com que a coisa ande com um ritmo diferente, mas não necessariamente com uma atividade operacional. Mas a presença dele já faz uma grande diferença para fazer com que o ritmo aconteça, a eficiência, a qualidade, enfim, aconteçam. Então vejam, quando eu falo de sobreposição dos papéis, estou falando de intervenção operacional de um gestor numa atividade. Eu não estou querendo dizer que ele deve se afastar. Ele tem que estar presente, a porta tem que estar aberta, ele tem que estar lá com as pessoas, mas não necessariamente ser o responsável por uma atividade operacional, porque se ele não der conta, o mecanismo pode emperrar e aí a empresa toda para. Tá? Então, gente, o que a gente acaba vendo em termos de organograma e hierarquia, que é lá o nosso assunto do começo da conversa? Os organogramas existem nas empresas, a hierarquia existe. Pode até ser que ela não esteja publicada, escrita, pode ser que ela até não esteja visível para as pessoas e pode ser até que as pessoas não saibam exatamente como ela existe. Mas toda empresa tem um organograma, toda empresa tem uma hierarquia. Então, uma das formas da gente resolver isso é formalizar. Vamos criar, então, um organograma formal, vamos criar uma hierarquia formal e vamos vender essa ideia para as pessoas. Vamos conectar as tais caixinhas umas com as outras para dizer para as pessoas como esse fluxo de informações tem que acontecer dentro das empresas. E eu sei que, como eu disse lá no começo, né, organograma é um assunto chato, hierarquia é um assunto chato, outros até vão dizer que é um assunto batido, ultrapassado. E eu confesso, assim, por mais que eu leia sobre administração, e eu vou dizer para vocês que eu estudo bastante, leio bastante a respeito, eu não encontrei uma forma organizacional alternativa que seja melhor do que essa. Tem muita gente que propõe desenhos diferenciados ou formas diferentes de organizar uma empresa, mas na realidade é apenas desenho, é apenas um símbolo. O organograma está lá, a hierarquia está lá. E nós não estamos falando somente de comando, chefia, dar ordens. A gente está falando do fluxo
que as coisas têm que acontecer dentro da empresa, das alçadas de decisão que as pessoas têm que ter dentro da empresa e, sobretudo, da responsabilidade estratégica, tática e operacional que as pessoas têm que ter dentro das empresas. Quem é do nível estratégico deve se ocupar com as ações estratégicas, visão de futuro, os propósitos organizacionais, planejamento estratégico. Quem é do nível tático deve garantir que isso ocorra no nível operacional da melhor forma possível. Deve ser o guardião das informações, dos indicadores e, sobretudo, fazer com que as coisas aconteçam num ritmo bem legal. E o nível operacional deve executar tudo da melhor forma possível, sempre querendo, inclusive, evoluir, crescer, para que façam parte dos outros níveis da camada hierárquica. Então, o que eu sugiro é que as pessoas deem uma boa olhada nisso, deem uma boa olhada na sua estrutura organizacional e veja se ela está formalizada ou não. Se não está, acho que cabe um trabalho de organização nesse sentido. A gente acaba tendo surpresas bem interessantes quando se põe a estudar todos os cargos da empresa, quando se põe a estudar a forma como as coisas acontecem dentro da empresa. A gente vai perceber que tem pessoas fazendo atividades redundantes, repetitivas ou até desnecessárias. A gente vai acabar descobrindo que tem atividades que são importantes que não são feitas. Deveriam, mas não são feitas. E a gente vai acabar descobrindo que talvez tenham pessoas com uma sobrecarga de trabalho, quando outras de repente poderiam absorver outras atividades. Tudo isso acontece numa simples olhada que a gente pode dar por nosso documento organizacional mais importante, que é essa estrutura hierárquica, é o organograma. Então celebrem isso, façam o tal do downsizing, que não é só a remoção de estruturas e de cargos dentro da empresa, é muito mais do que isso. É eliminar as atividades que não contribuem para o teu resultado, fazer com que as pessoas desempenhem as atividades que cabem a elas, que cabem ao seu próprio nível e principalmente garantir com que tudo seja feito com a melhor qualidade e efetividade possível. Para que não tenhamos sobreposição de papéis, para que não tenhamos o buraco negro organizacional, para que não tenhamos gargalo na gestão das empresas e que tudo flua muito bem. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a hierarquia e sobre a sobreposição dos papéis, sobre o tal do organograma. E eu te faço também um convite. Acompanhe a gente lá no site da Ponte ao Futuro. Tem o nosso podcast, o Coachitório Online. Ele também está lá no iTunes e no Spotify. E esse webinar também vai estar lá no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá e eu fico sempre à disposição para que você entre em contato conosco no contato@ponteaofuturo.com.br. Entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, compartilhe esse tema, porque vale bastante a pena. Um grande abraço, a gente se encontra de novo em breve.